Flamengo e Gerson têm renovação de contrato encaminhada com multa milionária. E com isso, o camisa 8 e capitão do Flamengo seria o jogador mais bem pago do elenco. Uma ótima notícia para o Felipe Luiz e também para o Flamengo, porque 3 jogadores que estavam no departamento médico devem estar à disposição para enfrentar o Fortaleza terça-feira. Eu estou falando de Luiz Araújo, Nicolás de la Cruz e Carlinhos. Quero convidar você que não é inscrito no canal, clicar bem aqui embaixo em inscrever-se, acionar o sino de notificação, beleza? Deixar um like e ficar até o final do vídeo para deixar um comentário, beleza? Vamos começar falando do Gerson, porque, cara, sem dúvida nenhuma, é o jogador que é o pilar do time do Flamengo. A gente perdeu o Pedro, que até então era o jogador mais importante do Flamengo, e agora com o Gerson atuando assim de forma magnífica durante vários jogos, inclusive ele é titular da seleção brasileira hoje. E no último jogo foi responsável por evitar a derrota da seleção brasileira para o Uruguai em casa. Dito isso, e também por isso, o Flamengo busca aí privar o jogador de possível assédio de clubes europeus. Então, estendendo o seu contrato, que atualmente vai até 2027, então o Flamengo está conversando com o staff do jogador para prolongar esse contrato aí por mais 2 anos. Ou seja, em vez de terminar em 2027, o contrato do Gerson com o Flamengo vai até 2029. E claro, quando tem esse tipo de tratativa, o jogador também tem um aumento salarial. E com o Gerson não seria diferente. Então, além de estender esse contrato até 2029, o Flamengo também aumentaria o seu salário, tornando ele o jogador mais bem pago do elenco, ultrapassando aí o Bruno Henrique, que atualmente é o jogador que mais é bem pago no time rubro-negro. Ganha aí por volta de 1,8 milhão por mês, entre luvas, direito de imagem, salário, bonificação. É mais ou menos isso que o Bruno Henrique ganha atualmente no Flamengo, 1,8 milhão. Então, a gente está falando de um possível Gerson ganhando aí perto dos 2 milhões de reais por mês. Vale lembrar que isso é apenas uma dedução de acordo com as informações trazidas aí pelo Coluna do Fla. Então, se ele vai se tornar o jogador mais bem pago, e o mais bem pago atualmente é o Bruno Henrique, ganhando aí entre mais ou menos 1,8 milhão por mês, a gente deduz que o Gerson vai ganhar aí próximo de 2 milhões de reais por mês, o que é muito dinheiro, mas vale lembrar, o Gerson merece muito. E na minha opinião, tudo que o Flamengo fizer nesse momento, estender o contrato, dar aumento salarial, dar faixa de capitão, colocar ele como garoto propaganda, tudo isso é necessário para valorizar o jogador. Tem que dar mídia mesmo para ele, tem que dar voz para o Gerson, tem que dar todos os aplausos possíveis para o Gerson, porque ele é o jogador principal do Flamengo atualmente. Lembrando que ele herdou a faixa de capitão com o Tite e o Felipe Luiz manteve, mas também como que tira, não é, de um jogador que mantém uma regularidade tão importante para o clube que é o Gerson. Não à toa também está sendo lembrado nas convocações da seleção brasileira e sem dúvida nenhuma ele crava a titularidade dele na seleção brasileira. E lembrando que o Gerson atua no futebol sul-americano, desbancando nomes aí como Lucas Paquetá, talvez ali até por um momento o próprio Bruno Guimarães, se eu fosse atuar na posição dele, mas Bruno Guimarães atua mais como volante do que como meia. Mas assim, cravou a titularidade na seleção brasileira. Isso porque ele está jogando muita bola no Flamengo e quando foi para a seleção também mostrou um bom futebol. E a multa rescisória do Gerson agora passaria a ser 500 milhões de reais, que é realmente muita grana, como eu volto a falar, para blindar o jogador de assédio de clubes europeus, que quando enxergam nessa data FIFA os jogos das seleções, e aí eles vão buscar jogadores que se destacam, e nesse caso foi o Gerson que fez um golaço contra o Uruguai, você que assistiu o jogo viu que foi um gol realmente muito bonito, batendo de primeira, sem deixar a bola cair. E aí o jogador ele começa a receber assédio de clubes europeus. Então, para blindar e evitar que o Gerson vá para outro time por um preço pequeno comparado ao valor dele atualmente, o Flamengo vai aí estender esse contrato e botar uma multa altíssima. Vamos falar das novidades aí de volta de jogadores, né? Porque Luiz Araújo, Carlinhos e Nicolás de la Cruz podem ser relacionados para o jogo de terça-feira contra o Fortaleza. E nós lembramos que esses jogadores estavam lesionados. O Luiz Araújo era um caso um pouco mais grave, que se machucou aí mais ou menos há 2 meses, 2 meses e meio. E aí o prazo de volta do Luiz Araújo era realmente para esse mês de novembro. Ele foi até para a final da Copa do Brasil, ficou no banco, não precisou entrar, mas está nesse processo aí de transição
e ao que tudo indica, ele vai estar apto para jogar contra o Fortaleza terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Nicolás de la Cruz é a mesma situação, teve ali uma contusão na sua coxa direita, não é? Há pouco mais de um mês, mais ou menos, e também é novidade para o time do Flamengo contra o Fortaleza. O Carlinhos teve um problema também de lesão, e aí o Carlinhos, pelo menos na minha opinião, é o jogador que não soma tanto, não é assim, tão, ah, meu Deus do céu, o Carlinhos voltou, mas também com o atual elenco bastante desfalcado, todo reforço ele é bem-vindo. Infelizmente, o Carlinhos ainda não conseguiu mostrar um bom futebol no Flamengo, mas eu tenho certeza que ele vai amadurecer, que ele vai conseguir treinar bem. E o Felipe Luiz, assim como recuperou o Wesley, está conseguindo recuperar o Matheus Gonçalves, ele tem tudo também para conseguir trazer o bom futebol que o Carlinhos apresentava no Nova Iguaçu. Então, o Flamengo vai ter esses 3 jogadores de volta, provavelmente vão ser relacionados contra o Fortaleza, para poder ajudar o Flamengo a buscar mais uma vitória e manter o foco no Brasileirão, que é a permanência entre os 4 primeiros colocados. Lembrando, o Mengão já está na Libertadores. No Brasileirão, as chances são praticamente zero de título brasileiro, mas ficar ali entre os 4 primeiros é muito importante por causa do valor monetário da posição na tabela. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço você que ficou até o final e te convido novamente. Se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, aciona o sininho de notificação e deixa um like também. Beleza, nação? Valeu, até a próxima.